Salve Maria Imaculada! Que bom que você clicou aqui no vídeo, que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Quero já te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, sexta semana do tempo comum. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Refletindo, meditando, portanto, este Santo Evangelho de hoje, Jesus que partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos discípulos. Jesus que se apresenta a nós na nossa caminhada, no caminho da nossa vida. Ele nos questiona: Quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para você? Como que nos questionando, mas ao mesmo tempo esperando essa resposta, este compromisso da fé, não um achismo. Jesus, eu acho que o Senhor foi uma boa pessoa, é uma boa pessoa que está comigo. Não. Qual é a resposta da nossa fé? A mesma resposta que Pedro dá. Tu és o Messias, o enviado do Pai, o próprio Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós. O Verbo se fez carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio até nós para a nossa salvação. Morreu para nos salvar, para nos dar vida e vida em abundância. E é no caminho. Enquanto caminhamos neste mundo, que nós temos que responder, não só da boca para fora, mas também com as nossas atitudes, revelando a nossa fé. Como é que nós estamos vivendo os mandamentos de Deus? Será que estamos cumprindo os mandamentos de Deus, os seus ensinamentos, praticando a sua palavra no nosso dia a dia, nos afazeres cotidianos? Jesus espera essa resposta, não só uma resposta verbal, da boca para fora, mas uma resposta interior do nosso coração, uma resposta com obras, com atitudes, com ações, vivendo a palavra de Deus no nosso dia a dia.
E interessante que os discípulos aqui, quando Jesus perguntou quem dizem os homens que eu sou, as respostas foram variadas. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Será que ainda hoje as pessoas fazem essa confusão? Com certeza. E cabe a nós testemunhar, esclarecer, falar de Jesus para as pessoas, não só com palavras, mas com as nossas atitudes, com a nossa vida. Porque Jesus, assim como questionou ali os discípulos, nos questiona. E vós, quem dizeis que eu sou? E essa resposta tem que ser renovada diariamente. Tu és o Messias, o meu Senhor, o meu Deus, o nosso bom pastor, que nos leva a verdes campos, que nos leva a descansar, a estar sempre com Ele, a viver uma grande comunhão, que possamos viver esta comunhão com o Senhor na oração, na palavra e principalmente na Eucaristia, na Santa Missa, que a gente não se acostume, porque ali está a presença real, viva de nosso Senhor Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E perceba que no Evangelho Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito, porque ainda não era a hora de falar. Jesus explicou: olha, o Filho do Homem ainda deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ainda não era um momento de falar, porque as pessoas ainda não estavam preparadas para entender quem era Jesus, assim como Pedro disse: tu és o Messias. E em uma outra passagem Jesus vai falar: não foi homem que te revelou isso, mas o próprio Pai que está nos céus. Ou seja, essa resposta nossa também é uma graça de Deus. Reconhecer Jesus como Messias é um grande dom, é o dom da fé, e nós temos que pedir essa graça a Deus para que a gente possa reconhecê-la em nossa vida todos os dias. Então, Pedro, quando ouviu isso, que o Filho do Homem ainda tinha que sofrer, tinha que ser rejeitado, tinha que ser morto, Pedro começou a repreender Jesus, falando: não. Só que Jesus se voltou, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. O nosso pensamento humano qual é? O de fugir da cruz, de fugir da dor. E Jesus tinha que passar por isso. Era o caminho da cruz para nos proporcionar a vida eterna. Portanto, claro, nenhum de nós deseja o sofrimento, mas a cruz faz parte da nossa vida e é ela que abre as portas dos céus. A cruz é essa chave que abre as portas dos céus. E o próprio Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. O caminho não seria fácil, porque todos nós temos problemas, temos dificuldades, temos cruzes em nossa vida. Mas o Senhor está conosco, está nos ajudando a carregar essa nossa cruz. Então permaneça firme. Às vezes a pessoa se desespera mediante as dores, as dificuldades, as cruzes. E aí vai na igreja, pede auxílio: me livra dessa cruz, desse sofrimento. Aí a pessoa não consegue ali a resposta, continua vivendo a cruz. E aí ela busca até outras religiões, outras coisas. E o Senhor diz: calma. Nós temos que ir a Ele, porque Ele vai aliviar o peso dessa nossa cruz. Ele não disse que, olha, vem a mim que eu vou tirar a cruz, você vai viver totalmente sem sofrimento, viu? Não. Nós temos a nossa cruz, temos que carregá-la, mas não sozinhos. Jesus carrega conosco e esse é o caminho do cristão. E todos nós passamos, temos que carregar a nossa cruz, cada um a sua cruz, alguns mais leve, outras mais pesadas, mas ali está a graça de Deus. Se a cruz está mais pesada, a força de Deus é mais abundante aí na sua vida para te fortalecer. Onde o pecado é maior, a graça de Deus é ainda maior para nos redimir.
onde a nossa fraqueza, a fraqueza da nossa fé está reinando em nosso coração, ali, se entregamos isso a Jesus, vai reinar uma grande fortaleza em nós, porque o Senhor estará conosco. Quanto maior a dificuldade, maior a graça, maior a força de Deus. Deus estará sempre ao nosso lado, não vai nos abandonar, por isso creia, confie, espere nele e se entregue a ele diariamente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia aqui no vídeo. Se este conteúdo te agradou, não se esqueça de compartilhar, curtir o vídeo, deixar o seu comentário. O que mais marcou para você em uma palavra, escreva aqui nos comentários e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!